do sistema, entra de novo. Está falando de quem? De eu ou Miriam? Da Semiramis. Semiramis. Tá. A Mira, a nossa educadora Mira, está dando erro aqui, dizendo que o sistema está dando... vai tirar ela da aula. Deixa eu ver a pergunta da Lu, que era... Como acessar as mentorias, por gentileza? Nós temos um canal no YouTube, tá? Depois a gente vai pedir para as educadoras passarem para vocês esse canal ali. A Mira já passou, ó. Deixa eu botar aqui de novo o link. Mas depois vocês pedem para as educadoras enviar para vocês nos grupos, tá? Que vocês conseguem assistir a aula 1 e a aula 2. Estão incríveis, não percam. E a gente vai ter novidade aí essa semana. Eu estou falando com algumas celebridades. Para as próximas mentorias, a gente vai ter participação especial aí. Na abertura das nossas mentorias, algumas celebridades. Infelizmente, Ju, como ficou muito para cima da tua aula, não conseguimos. Mas estamos aí organizando tudo. Eu vi eu observei no Instagram das donas de si, que no Rio de Janeiro tem uma comunidade, acho que é no Rio de Janeiro, que tem aula de modelagem. É que dá uma base para quem tem ateliê, para quem faz moda, né? Eu achei interessante. Aqui em Salvador, você não sabe se tem alguma parceira, não, né? Ainda não. É Lilian que está falando, né? É, Lilian. Não, Lilian, o Lab de Moda ele acontece só no Rio, tá? Porque o patrocínio lá é da... Me fugiu agora o nome, da Animale, que é do Rio de Janeiro, então eles têm o patrocínio específico lá para a região, tá? Infelizmente, mas quem sabe aí no futuro a gente não consegue estar aí divulgando para o resto do Brasil. É. Bom, meninas, vou pedir para vocês fecharem também, então, todos os microfones, senão eu fecho por aqui. Vamos começar, já estamos aí um pouquinho atrasadas. Para quem não me conhece, ainda não assistiu nenhuma das mentorias, eu sou a Ju Olsen, sou gestora do projeto, Ju de Juliana, então são duas Julianas, porque uma Juliana incomoda muita gente, duas incomodam muito mais, né, Ju? A gente faz barulho mesmo. E aí, então, a gente convidou a Ju para estar falando hoje sobre oratória, técnica de oratória, que eu sei que, às vezes, a gente tem um pouco de dificuldade de se comunicar, de como se comunicar de uma forma mais assertiva, de como colocar a voz. Essa é uma das perguntas que eu tenho para fazer lá no final da aula para a Ju também, que eu comecei a fazer live ali no final por causa da pandemia, e depois eu fico exausta, Ju, então, mas depois eu te pergunto sobre isso. Então, seja muito bem-vinda hoje à nossa jornada. Eu sei que tu já fizeste parte aí no ano passado, né, dando uma aula para as meninas. Então, seja bem-vinda aí para a tua segunda participação aí como nossa mentorada, né? Mentora, na verdade. Então, eu vou agora fechar o meu microfone aqui. Gurias, as perguntas ficam para o final da aula, tá? Então, deixa a Ju dar a aula dela. Se tiverem perguntas, coloquem ali no chat, que se der tempo, ela consegue ir respondendo. Se não, anotem as perguntas para fazer lá no final e não atrapalhar ela ali, tá bom? Beijos de luz, e eu e Maguila ficaremos aqui apenas assistindo. Boa noite, meninas. É um prazer estar aqui de novo. Não na tela, né? No primeiro fiz presencialmente lá com o pessoal da Rocinha, no passado, a convite da Flávia. A Flávia é uma querida, porque a gente trabalhou juntas lá na prefeitura, porque eu trabalho na prefeitura desde 2003, no programa de saúde vocal do professor, e a partir de... Quando teve a pandemia, 2020, né? Foi 2020. Eu comecei a trabalhar mais com essa parte de oratória, de dicção, porque a gente teve que trabalhar de casa e eu desenvolvi alguns produtos, alguns cursos,
E aí, desde então, eu tenho trabalhado nessa área também. Então, eu sou muito grata por terem feito o convite novamente. Isso quer dizer que no ano passado foi legal, que as pessoas gostaram. E eu fiz uma coisa bastante para pôr em prática, para que vocês possam, no negócio de vocês, usarem e abusarem desse conteúdo, tá bom? Então, eu vou compartilhar a tela aqui para iniciar a apresentação. Quando vocês colocarem a dúvida por escrito, fala sobre qual parte que foi, porque às vezes fica uma pergunta solta e já passou um momento, a gente perde o que é, tá bom? Então, deixa eu só... Está aparecendo aí, né? Deixa eu só botar no modo apresentação aqui. Está dando para ver? Então, eu vou falar de algumas técnicas de oratória para mulheres empreendedoras de vocês, dentro do contexto de fonoaudiologia. Por quê? Porque tem muitas pessoas que trabalham com oratória, mas não trabalham com os aspectos da comunicação em geral, trabalham muito com a questão mais da fala. Mas a gente, quando vai se comunicar, a gente tem vários aspectos que envolvem a voz, a postura, a entonação, o jeito que a gente fala com as pessoas. Então, é mais ou menos isso aqui que a gente vai estar abordando hoje, e eu vou dar situações práticas e exemplos práticos para que vocês possam aplicar no dia a dia de vocês. Então, eu vou começar me apresentando. Meu nome é Juliana Ferrer, eu sou formada pela FJ em fonoaudiologia. Eu me formei em julho de 2000, então esse ano eu vou estar completando 25 anos de formada, muito tempo, eu estou me sentindo uma velhinha. Eu sou especialista em voz desde 2004, e atualmente eu coordeno o programa de saúde vocal do professor e atuo também, tá, dando treinamentos e também tratando professores com problemas vocais. E aí eu quero colocar vocês para pensar, e eu fiz uma pergunta que eu quero que vocês coloquem aí no chat. Qual é a maior barreira atualmente para você vender, divulgar ou divulgar o seu produto ou serviço? Coloca aí no chat para ver se eu consegui abordar tudo que eu preciso aqui para passar para vocês. Técnicas de venda, fazer vídeos, atrair cliente ideal, aparecer, ter ânimo para fazer anúncios atrativos, lives, saber se comunicar nas redes sociais, dicção, falar em público. Então, é mais ou menos isso mesmo que a gente vai estar falando sobre esses assuntos aqui hoje, tá? Um pouquinho de cada coisa, porque a gente não tem um tempo muito extenso, então não dá para ser, né, uma coisa muito aprofundada, mas eu tentei fazer um apanhado, assim, de coisas que vocês precisam para se comunicar melhor e vender. Então, eu começo sempre dando o meu exemplo. Por quê? Porque quando foi lá, antes até de 2020, em 2018, 2019, eu já tinha uma página no Facebook, que na época era mais usado, e eu era muito resistente por Instagram, por causa do Instagram ser mais a questão de fotos, de vídeos, e aí você não podia ter uma avaliação na página, e eu fui muito resistente para ir para esse lugar do Instagram. Tanto que a minha página no Instagram era pessoal, e para vocês terem uma noção, antes dela virar profissional, ela só tinha 2 fotos. Eu praticamente não usava o Instagram. E aí, em 2000, acho que foi no final de 2018, início de 2019, eu comecei a gravar alguns vídeos para colocar tanto no Facebook quanto no YouTube, que é um canal que eu tenho que eu acabei deixando de lado, porque eu não consigo dar conta de tudo, é muita coisa. E desde então, quando veio a pandemia,
que eu comecei a vender produto na internet, eu comecei a gravar vídeo. Então, eu botei um videozinho aqui comparando quando eu comecei lá em 2020, um vídeo, um pedacinho, né, de cada um. Um pedacinho do vídeo que eu gravei agora no início desse ano. Então, a diferença de um vídeo para o outro é praticamente de 5 anos, para vocês terem noção de que falar bem e falar de forma natural no vídeo é uma questão de treino. Então, prestem atenção na minha postura, na minha voz, no meu gesto, como era antes e como é atualmente. Vou ler aqui. E aí, para você, deu para escutar aí, gente? O som não compartilhou? Foi? Eu não ouvi, Ju. Não sei se as gurias ouviram. Ouviram? Não? Não deu para ouvir, não. Deixa eu ver aqui. Deu pra ouvir, não. Deixa eu tirar o fone, de repente dá. Peraí. Deixa eu voltar. Eu estou ouvindo muito bem. Peraí. Nem o som, nem o vídeo. Nem o som, nem o vídeo? O slide também não está no modo de apresentação, está mostrando só a técnica de oratória para mulheres empreendedoras. Ai, gente, ele não está passando. Ah, peraí. Foi rápido, né? Vambora. Vocês me avisam, gente. Peraí. Eu estou Agora tá escutando aparecendo. muito bem. Agora está aparecendo. Agora continua sem estar no modo de apresentação e está na página do Quem Sou Eu. Tá. Eu não vou botar no modo apresentação para ver se aparece para vocês. Para pensar, apareceu? Sim. Sim. Tá. Vou deixar sem ser a tela cheia, tá? Para não... Porque na tela cheia não está aparecendo. Olá, Apareceu o vídeo. Convidar para o meu próximo mini desafio que vai acontecer no meu story, um dos meus melhores amigos. Então, se você acha que tem a língua presa, na verdade você pode ter a língua solta. Recentemente, a MC Loma deu uma entrevista no programa da Bandeirantes, relatando que está fazendo o fono por conta da fala dela. Quando ela fala, o S e o Z saem para fora. Conseguiram escutar agora? Sim. Nossa, apareceu outra pessoa. Muito engraçado. Então, é o que eu falo, né? Ficar natural nos vídeos é treino. Então, quanto mais você treina, melhor você fica, mais natural você fica. E hoje em dia, eu tenho preguiça de fazer outro tipo de publicação no Instagram que não seja em vídeo. Porque me dá menos trabalho eu editar um vídeo e falar, gravar um vídeo, do que eu fazer um carrossel de fotos, por exemplo. Então, com o tempo, vocês vão passar a preferir a fazer vídeos. E eu acho que hoje em dia, né, o que mais prende a atenção das pessoas é justamente essa questão dos vídeos. As pessoas ficam lá horas vendo vídeo. Eu não tenho muito saco não para ver, mas assim, eu vejo que é o que mais atrai a atenção das pessoas atualmente. E aí, como chamar pela fala a atenção do potencial cliente? Então, dentro da nossa comunicação, a gente tem vários aspectos que a gente tem que cuidar para a gente poder falar e chamar a atenção do cliente. Entre eles, a entonação da voz. Então, por exemplo,
se eu der aula para vocês 7h15, nesse horário, depois de um dia inteiro de trabalho, que a gente acordou, eu acredito que vocês também, 6 horas da manhã, e dar a aula nesse tom o tempo inteiro. No meio da aula, vocês estão abrindo a boca, com sono. Por quê? Porque a entonação da voz está monótona. Então, a gente pode usar essa entonação da voz para chamar atenção para aquilo que a gente quer. As expressões faciais, que tem que estar de acordo com o que a gente fala. Então, se alguém pergunta assim, você gostou daquele vídeo que você viu? E você faz assim, sim, uma cabeça meio que não, está desencontrada essa informação. Então, quando a minha informação, né, falada não combina com essa linguagem corporal, com a expressão facial, a gente não passa a verdade nessa mensagem. Os gestos também, que vão acompanhar a fala, eles são aliados também na questão da velocidade da fala. Então, tem pessoas que falam muito rápido, falam assim para mim, Juliana, eu não sei o que eu faço, porque eu falo muito rápido e as pessoas não entendem o que eu falo. Então, eu sempre falo para usar os gestos, porque a fala acompanha o corpo. Então, se eu faço gesto lento, eu acompanho essa fala, né, junto ao gesto. Se eu quero chamar atenção para alguma coisa, para uma venda, e chamar a pessoa para comprar no final, eu posso fazer ao contrário, eu posso acelerar essa fala. Então, não perca seu tempo. A gente já a sua avaliação, então eu posso acelerar um pouquinho esse final, de modo que a pessoa preste atenção naquilo que estou falando e que interessa para eu chamar ela de atenção, chamar ela para minha venda. A postura também, evitar postura muito fechada, com a cabeça muito baixa. Isso tanto no presencial quanto em vídeos. Por quê? Porque quando a gente tem uma postura muito fechada, a gente acaba abafando um pouco o som da nossa voz, porque olha a diferença, se eu falar aqui assim, cabeça reta, queixo paralelo ao chão, olhando para quem eu estou falando, é diferente da voz quando eu faço isso daqui. Então, eu não terei minha altura, minha intensidade da voz, mas só de fechar o corpo, eu diminuir o espaço sonoro, e aí, o que acontece? Eu acabo fazendo uma barreira nesse som. O volume da voz que a gente tem que adequar de acordo com o ambiente que a gente está. Então, eu não posso chegar num lugar muito silencioso e falar muito alto, porque pode parecer que é uma voz muito agressiva, uma coisa muito intensa, ou muito autoritária. Então, eu tenho que tentar modelar essa intensidade da voz de acordo com o ambiente. Se eu estou num ambiente barulhento, eu vou ter que falar mais alto, por quê? Porque eu tenho que ultrapassar aquela barreira daquele som. Então, a gente tem que tentar adequar essa intensidade da voz de acordo com o ambiente que a gente está. A firmeza da voz. Então, quando a pessoa fica nervosa, o que acontece? A voz costuma ficar ou falhada ou mais trêmula. Por quê? Porque quando a gente fica nervoso, ansioso, a respiração fica mais curta, ela fica mais... o coração fica mais acelerado, e aí a gente acaba perdendo o controle dessa emissão da voz, porque a voz, para ser produzida, ela precisa de um fluxo de ar. E esse fluxo de ar, se ele não tiver certinho, contínuo, aos pouquinhos, ele acaba que faz com que cause esse tremor na voz. E aí, quando a pessoa fica muito nervosa, eu sempre até falo, você pode procurar fazer uma meditação guiada de respiração, que tem várias no YouTube. Você pode respirar fundo mesmo, respira em 4 segundos, prende 4, solta 4, prende 4, que a gente fala que é a respiração quadrada. Se vocês procurarem na internet, é sempre assim, 4 segundos. Inspira 5, prende 5, sopra 5, prende 5. E aí volta esse ciclo, faz esse ciclo umas 5 a 10 vezes, que vai acalmar. Acalmando a respiração, a gente consegue colocar uma voz mais tranquila,
mais clara. E beber bastante água, tá, gente? E aquecer a voz que eu vou ensinar no final. A dicção, que envolve não só a articulação dos sons, mas como a gente coloca, né, assim, eu falo que não precisa ser uma abertura de boca exagerada demais, igual aquela... Ela está até fazendo anúncio ultimamente, aquela socialite, a Narcisa Tambordergaia, esquece o nome dela, porque é diferente o nome, que ela fala demais, assim, abrindo demais a boca, e se eu falo abrindo demais a boca, as pessoas vão prestar atenção na abertura da minha boca e não no que eu estou falando. Mas eu também não posso, não sei se vocês são da minha época, na minha época tinha um programa da Hebe Camargo, e ela falava assim, gente, gracinha, gente. E aí, o que acontece? Se eu abro pouco a boca, eu tenho pouca abertura da minha caixa de som. Então, a nossa boca é como se fosse a nossa caixa de som. Se eu tenho essa caixa de som muito fechada, as pessoas não conseguem entender o que eu falo, porque minha voz vai ficar mais abafada. Então, o ideal de uma dicção boa é você conseguir articular os sons de forma adequada, sem que seja muito exagerada essa abertura de boca. E também ajuda, principalmente quando a gente vai falar com pessoas, as pessoas não são iguais, então tem pessoas que têm dificuldade, por exemplo, eu não tenho perda auditiva, mas eu tenho um problema de processamento auditivo central, que quando eu estou num ambiente muito ruidoso, eu não consigo escutar e entender direito o que o outro fala. Então, o que eu uso? A pista visual. Então, essa pista visual da articulação, da dicção que a gente tem, serve também para ajudar o outro a entender o que a gente está falando num ambiente barulhento, se a pessoa tem uma perda auditiva. E a respiração. Porque a respiração é essencial, tanto para manter a calma, para fazer as pausas corretas durante a fala. Então, quando a pessoa é mais ansiosa, ela tende a falar mais rápido e ir até o final do ar. Então, por exemplo, a pessoa vai falar, e vai falar, e vai falar, e vai falar, e vai falar, falar, e aí foi até aquele finalzão do ar. Isso, a longo prazo também, pode até fazer mal para a voz. Por quê? Porque para produzir a voz, o ar passa aqui na laringe e fecha as pregas vocais sem esforço. Se eu não tenho ar, essa musculatura vai tensionar, o que pode deixar a minha voz cansada depois que eu falo muito tempo, ou pode levar mesmo até uma rouquidão. Até aí, tudo tranquilo, gente? Faz um sinalzinho de ok. Ok. Sim. E aí, o que você precisa para divulgar o seu produto ou serviço? Então, ultimamente, a maior divulgação que a gente tem, né, de produto e serviço é pelo celular. Aplicativos gratuitos que a gente usa, tem gente que usa TikTok, tem gente que usa Instagram. Eu costumo usar, ultimamente, depois que o Instagram melhorou com as ferramentas de edição de vídeo, eu tenho editado vídeo no Instagram mesmo, tenho colocado legenda no próprio Instagram, porque me economiza tempo, mas eu costumo usar também o CapCut, que é um aplicativo gratuito, mas que agora está cobrando por um monte de coisa. Agora eles estão cobrando por mês, se ultrapassar uma quantidade de vídeos baixados, enfim. Mas para algumas coisas eu ainda uso o CapCut, por exemplo, quando eu faço um vídeo, que eu vou narrar esse vídeo, então eu tiro o som do vídeo e eu gravo a narração em cima daquele vídeo. Então, para essas coisas, eu ainda uso o CapCut. E tudo hoje em dia tem tutorial no YouTube de como fazer, tá, gente? Então, assim, tudo que você imaginar, se botar no Google, ele vai te dar opções de vídeo lá ensinando a fazer alguma coisa. Então, se não souber fazer, procura no YouTube que vai ter lá alguma forma de descobrir. Por exemplo, estava uma moda agora dos bebês falantes, não sei se vocês chegaram a ver. Então, tinha várias pessoas que faziam um vídeo com o bebê falando lá no Instagram. Aí eu fui lá, botei na internet, como fazer a trend do bebê falante. E aí tinha um passo a passo, segui o passo a passo, consegui fazer direitinho. Então, hoje em dia, é maravilhoso essa era da internet que a gente descobre como fazer das maneiras mais fáceis possíveis. E aí também,
muita gente fala assim, usa o Canva para fazer edição de foto, coisa e tal. E, ultimamente, nem isso eu tenho usado mais. O que eu uso? Eu uso o próprio story do Instagram, eu ponho lá no modo criar, eu escrevo o que eu quero, eu ponho a foto escrevendo o que eu quero, baixo e depois ponho lá para o feed, para o carrossel. Então, hoje em dia, a gente consegue fazer muita coisa num aplicativo só. E também vocês podem usar os stories do próprio WhatsApp, né? Então, tudo que você publicar no Instagram de story para vender, você pode publicar também no story do WhatsApp, porque muitas pessoas visualizam. E no WhatsApp, quando você põe no story, a pessoa fala, eu quero, já vai direto a mensagem para o WhatsApp. Então, assim, é uma maneira bem prática de você estar vendendo mais diretamente num local que a gente está, né, hoje em dia, muito tempo do nosso dia. Então, como ter uma comunicação atraente no WhatsApp ou no direct do Instagram? Eu sempre falo que o atendimento inicial é que vai fazer o cliente comprar de você. Então, se você tem um atendimento bom inicial, falar de forma educada, falar de forma animada, a pessoa pode até pesquisar valores com outras pessoas, mas ela vai acabar fechando com você. Então, eu sempre, quando vou falar ou responder a alguma pessoa, sempre falo, bom dia, boa tarde, como eu posso ajudar, qual a sua queixa no momento, por quê? Porque as pessoas que me procuram por voz, procuram por oratório, procuram por dicção, então, esse momento inicial de acolhimento da pessoa vai fazer diferença. É diferente de você falar, oi, sei lá, oi, o que eu posso te ajudar? Fala de um jeito mais rebuscadinho, não rebuscadinho no sentido de difícil, mas uma coisa assim, mais simpática, botando um tom animado. Bom dia, como posso te ajudar? Tudo bem? E se for no áudio, aí mesmo usar essa entonação da voz. Bom dia, que bom que você está aqui, como é que eu posso te ajudar? Você se interessou por algum produto? Qual serviço que você quer? Nesse tipo de coisa. Uma coisa, gente, que está acontecendo direto no meu WhatsApp, eu não sei como as pessoas pegam o meu contato, tá? Mas como eu tenho página no Instagram, tenho página do Google Meu Negócio, que também é uma ótima para quem tem tanto produto quanto serviço, as pessoas mandam mensagem no meu WhatsApp oferecendo, vi que você tem uma página no Google, eu faço serviço de assessoria, eu posso te passar os valores? Só que eu não conheço a pessoa, nunca vi aquela pessoa na minha vida. Hoje foi de plano de saúde. Assim, não sei nem onde essa pessoa pegou meu contato para oferecer plano de saúde. E eu não sei vocês, mas assim, eu não vou contratar uma pessoa que eu nunca vi, nunca tive contato, e a pessoa vem me abordar como se estivesse desesperada. Para mim, passa a impressão de que ela está desesperada para vender, que ela não tem trabalho. Então, eu não recomendo fazer esse tipo de coisa, porque eu acho que pode converter em venda? Pode, mas eu não acho legal. Não sei como vocês, assim, se vocês gostam desse tipo de abordagem. É igual essas ligações de telemarketing. Tipo, só que é uma mensagem pelo WhatsApp, no caso. E aí, como é que a gente pode fazer para conquistar o cliente? Eu sempre peço, quando o cliente entra em contato com a gente, para observar a forma que ele entrou em contato. Então, se ele entrou em contato através de mensagem de texto, tenta responder em mensagem de texto. Por quê? Porque provavelmente ou ele não gosta de áudio, ou ele está num momento que ele não pode escutar esse áudio para responder o áudio. Agora até o WhatsApp facilitou nossa vida e colocou o modo transcrição, né? Que eu achei ótimo, porque um monte de gente me manda áudio e às vezes eu não posso escutar o áudio. Então, tudo agora meu vai
transcreve, eu pelo menos leio lá. Às vezes não está exatamente do jeito, né, que a pessoa falou, mas ajuda bastante. E aí eu sempre peço para falar o nome do cliente, que isso vai fazer o diferencial, porque você está prestando atenção. Então, quando a pessoa manda uma mensagem para o direct do Instagram, tem o nome dela, porque ela mandou pelo perfil dela. No caso do WhatsApp, geralmente, se você clicar no número do contato dela, se ela tiver nomeado o nome, porque tem pessoas que não colocam, né, o nome na configuração. Mas se tiver o nome, eu sempre procuro chamar pelo nome. Então, por exemplo, essa semana entrou uma mãe de uma criança querendo um tratamento chamado Sol. Aí eu mandou em áudio, eu mandei: oi, Sol, tudo bem? Como é que eu posso te ajudar? Ela já tinha falado que era o filho dela, né? O que ele tem exatamente para a gente conversar. Então, quando você já coloca o nome da pessoa, ela vai falar assim: opa, ela já está prestando atenção em mim. E na escrita a mesma coisa. Pode usar alguns emojis, porém não usa muito em excesso, porque senão fica muito exagerado. Então, exemplo: bom dia, fulana. Como posso ajudar hoje? Estou botando numa mensagem mais genérica, né? E põe aquela lá, carinha, sorrindo. E caso a mensagem seja de voz, usa uma entonação animada. Imagina você manda uma mensagem de voz assim: bom dia, Sol. Como é que eu posso te ajudar? A pessoa vai falar assim: gente, essa menina está morrendo. Porque, né? Animação nenhum, zero. Então não precisa ser eufórica demais, mas assim. A outra tá rindo, mas é. Oi, É. Sol. Oi, Oi. Sol, tudo bem? Como é que eu posso te ajudar hoje? Oi. Alguém tá falando. Eu acho que temos uma Sol na aula e estava achando que era com Tá. ela. Não, não. Eu estou dando exemplo. Sol, ela está dando um exemplo. Eu estou dando um exemplo. É porque é um nome diferente, né, gente? É. E aí, a gente pode criar urgência para o cliente comprar ou agendar o serviço. Então, tem algumas palavrinhas mágicas, né? Que quem não gosta de uma promoção? Então, assim, quando você põe combo, é claro, botando dentro de uma precificação justa. Mas, assim, se eu vendo, por exemplo, quando eu trabalho no consultório, eu trabalho com pacote. Então, eu sempre ponho o contraste de quanto a pessoa pagaria se ela pagasse por vez que ela fosse no meu consultório e quanto ela pagaria se ela fechasse um pacote com 4 sessões. Então, o valor de contraste, a pessoa fala assim: pô, é muito mais vantagem se eu fechar o pacote, porque eu vou pagar muito menos do que eu pagar cada sessão. E assim pode ser feito, por exemplo, no caso de uma pessoa que presta serviços de estética. Então, a minha limpeza de pele é tanto, mas se você fizer o pacote com 2 limpezas de pele, que você pode fazer as duas num período de até 30 dias, uma da outra, é tanto. Então, assim, você pode, para não diminuir muito o valor do seu serviço, você aumenta mais o valor do serviço principal, e no pacote você vai dar uma diferença ali de, né? Então, se uma limpeza de pele é 120, duas ficaria 240. Mas se você fizer o pacote com duas, no período em que você pode usar essas duas, a segunda, 30 dias depois da primeira, R$ 200. Então, eu dei um desconto ali em cima, em que o pacote é mais vantajoso. Então, seria tipo, ou um combo. Se você fizer o pacote de limpeza de pele com a hidratação de ouro, não tem esteticamente, mas, gente, pode ser para qualquer coisa, tá? Pode ser para manicure, então eu vou fazer o pé, eu vou ganhar uma massagem no pé, eu vou fazer uma hidratação no cabelo, um corte, e aí eu tenho combo com a hidratação. Ou quando você vende, por exemplo, o bolo. Hoje todo mundo que comprar o bolo vai ganhar um brigadeiro. Por quê? Porque isso faz com que a pessoa tenha mais vontade de comprar. Porque, eu vou te dar um exemplo
clássico aqui. Quem prefere comprar pagando frete? Quando tem frete, eu penso 10 vezes antes de comprar. Mas se a pessoa fala assim para mim, frete grátis, eu vou ficar muito mais tentada a comprar aquele produto. No iFood é uma coisa. Se eu vejo que o frete é grátis, ele já ganha vários pontos comigo. Por quê? Porque eu não vou ter que pagar frete, então eu já vejo uma vantagem naquilo. Então, essas palavrinhas de combo, promoção, brinde, então, quem faz artesanato, você faz capa de livro, e aí quem comprar a capa de livro ganha de brinde um marcador de página pequenininho, daquele de canto de folha. Então, eu dei os exemplos aqui. Se marcar até essa semana, ganha hidratação. Então, quem marcar, hoje é quarta, se marcar até sábado, você vai ganhar, além do corte, a hidratação. Se pediu. Ju, teu microfone ficou mutado. Tá mutado. Deixa eu ver. Estão escutando? Que parte que vocês pararam de escutar, gente? Tu estava falando sobre promoções. Uma pessoa perguntou ali que tipo Hidratação. Uma pessoa perguntou que tipo de promoção tu faria no teu serviço, como é atendimento. Né? Então, eu não faço promoção, no caso, eu faço pacote. Então, eu ponho o valor da sessão individual, e aí um valor mais alto, e aí, se a pessoa fechar um pacote com 4 sessões, é como se ela tivesse um desconto, entendeu? Mas eu não costumo fazer promoção. Às vezes, assim, eu tenho até um e-book, aí quando tem datas comemorativas, eu até ponho um valor abaixo. Então, eu falo que não é bem promoção, mas eu falo que é um valor especial, alguma coisa desse tipo, né? Durante até a data tal, mas no meu serviço eu não costumo fazer promoção, eu geralmente faço pacote. Então, para quem trabalha com serviço, eu acho vantagem fazer pacotes ou combos, entendeu? Fica mais atrativo do que você falar promoção, porque parece assim, promoção, porque promoção remete muito mais a produto, tipo, eu estou mudando uma coleção, eu estou querendo zerar o meu estoque, e quando é serviço, parece que quando a gente faz promoção, parece que a outra pessoa não tem cliente. Não sei se vocês têm a mesma impressão, está desesperado. Então, eu não costumo fazer promoção para serviço. Acho que é legal fazer o pacote, ou faz um combo, né? Faz uma coisa, ganha outra. Ou nesse sentido, assim, se fechar até o final do mês, por exemplo, a menina que faz a minha sobrancelha, ela faz também aquela sobrancelha microagulhada, ela faz aquele... Gente, esqueci o nome das coisas, estou com amnésia. Aquela pigmentação de lábio, que é permanente, ela faz aquele encurvamento de cílio, que é tipo um permanente de cílio. E no mês passado, como era mês das mães, o que ela fez? Umas promoções em combo. Então, quem fizesse a micropigmentação da sobrancelha com do lábio, ia pagar um valor com desconto. Quem fizesse o lash, acho que é lash, né? Que é um negócio do cílio, junto com uma outra coisa, brown lamination, era mais barato se fechasse até o final do mês de maio. Então, a gente pode também aproveitar algumas datas específicas, por exemplo, esse mês agora é Dia dos Namorados. Então, quem vende produto, e até mesmo vocês podem fazer assim, inventa voucher. Você quer dar para sua namorada um serviço no cabeleireiro, uma massagem, alguma coisa, e aí você faz uma promoção em cima disso, no caso, né? Então, presentei com voucher. Quem não gostaria de ter um dia de spa, faz até um dia de spa, massagem no cabelo, massagem no corpo, cuida da face. São ideias legais que... a outra está falando aqui, estamos montando kits de Renaudet com brindes.
Isso aí. O povo gosta de brinde, gente. Então, botou brinde, o pessoal já fica mais interessado. Seja clara ao apresentar as opções de produtos e serviços. Fiquei sem som de novo, gente? Não. Porque entram uns barulhinhos aqui. Da outra Não, vez tá entrou tudo certo. Tá, porque da outra vez entrou um barulhinho igual, e aí eu fiquei sem som, eu fui ver. Então, faça uma listagem do que você oferece. Tenha clareza na hora de explicar quando o cliente tem alguma dúvida. Então, o que eu sugiro que vocês façam? Tem sempre dúvidas que a maioria dos clientes tem. Então, você pode fazer um texto pronto. Por exemplo, quando as pessoas perguntam o valor do meu serviço, eu já tenho lá no meu bloco de notas dentro do meu celular o texto pronto, que eu já mando para a pessoa, copio e colo. Se ela pergunta do serviço, eu pergunto sempre, quando a pessoa manda em texto, eu posso te mandar um áudio? Porque como são coisas que demoram mais para explicar, dependendo do tipo de atendimento, geralmente a pessoa fala que pode. Aí eu mando o áudio explicando como é que funciona, quanto tempo que eu faço de sessão, o que eu trabalho, o que a pessoa vai ter que fazer em casa, esse tipo de coisa. Então, você pode ter tanto texto pronto para mandar esse texto, copiar e colar, e até mesmo quando você não tiver ainda segurança de falar sobre o seu produto, sobre o seu serviço, ter esse texto escrito para que você possa ler. Você grava o áudio lendo aquele texto. Então, por exemplo, a pessoa que é cabeleireira, ela pode ter lá o texto ou, né, falar. Eu tenho 3 tipos de serviço de corte. Se você só fizer o corte, o valor é tanto. Se for corte com secagem, tanto. O corte, secagem e hidratação é tanto. Qual que você gostaria de marcar? O exemplo 2, para quem vende bolo, doces. Eu tenho 2 tipos de bolo de pote, o simples e o gourmet. O que muda de um para o outro são os tipos de recheio. O simples custa tanto e leva bolo com recheio de brigadeiro de chocolate branco, preto ou misto. O gourmet custa tanto e leva recheio de doce de leite, leite ninho com Nutella, Nutella com brigadeiro, preto ou branco. Vou enviar as fotos com sabores para você escolher. Então, quando é produto, é bom sempre ter um catálogo com foto também. Então, quando a pessoa tem o WhatsApp, aquele comercial, você consegue também colocar catálogos de preços e de serviços no próprio WhatsApp. A pessoa pode abrir e ver o catálogo. Ou você monta um catálogo no Drive e manda o link do Drive para a pessoa, porque aí ela vai conseguir ver os tipos de estampa, se for coisas de artesanato, por exemplo, os tipos de bolo, se você tiver, ou mesmo fazer um cardápio em PDF e mandar esse cardápio para a pessoa. Caso a cliente não responda, eu sempre peço para esperar um pouco, né? Porque a gente, às vezes, está... porque com essa questão da internet é tudo muito rápido, as pessoas acham que a gente não faz mais nada na nossa vida além de ficar na internet. E aí, quando eu não posso ir, hoje, por exemplo, eu ia fazer um agendamento, e a pessoa me pediu assim, então eu quero agendar com você na sexta de manhã. E aí eu falei assim, olha, eu tenho que dar uma olhada na minha agenda, mas agora eu não posso, não estou podendo fazer isso. Assim que eu puder, eu te mando a resposta. Então eu fui mandar, acho que isso era meio da manhã, eu fui mandar meio-dia e pouca, porque eu estava em atendimento, estava atendendo uma pessoa atrás da outra, não podia parar esse atendimento. E aí depois eu mandei, a pessoa respondeu, e as pessoas têm que aprender um pouco a esperar, gente. E a gente também tem que aprender a esperar. Então, depois de um tempo, assim, se for produto, você pode abordar a pessoa até no mesmo dia, às vezes. O que eu faço com algumas clientes que não respondem na hora, ou falam assim, eu vou falar com meu marido, eu vou ver como é que está a minha questão financeira. Eu ponho lá no... Se o WhatsApp for profissional, a gente tem como botar um PIN na pessoa e ela ficar lá em cima da conversa. Então, no profissional não tem limite de PIN. No que não é profissional, a gente tem limite de 3 PINs. Quando excede o meu limite de PIN e eu quero entrar em contato de novo com essa pessoa, eu ponho ela como mensagem arquivada.
porque eu sei que eu vou ter que retomar aquele contato ali na arquivada. E aí eu retomo falando, oi, fulana, você falou que estava vendo, que ia no médico, que isso, que aquilo, ia retornar, e aí conseguiu, no meu caso, né? Conseguiu agendar o exame, você quer marcar uma consulta? E no caso de vocês, produto e serviço, fala, oi, fulano, você gostou de alguma opção? Quer encomendar? Ou quer marcar para fazer o cabelo? Ou gostaria de fazer o pedido do bolo? Então, para produto ou agendamento assim de coisas mais estéticas, eu acho que dá para entrar em contato no mesmo dia, um pouco mais tarde. Mas não ficar enchendo muito o saco da pessoa, né? Deixar à vontade. E eu sempre falo, né, gente, no treinamento do ano passado, uma menina falou assim, mas tem cliente que a gente manda tudo e ele não retorna, não compra, tem gente que realmente não responde, não vai te responder. E aí, gente, é o que eu falo. Quem dera se todos os contatos que as pessoas fizessem comigo convertessem em uma venda, né, na venda do meu serviço. E não acontece isso, eu dei o exemplo para ela de uma loja. Então, assim, quando você vai no shopping e você entra numa loja, independente de você experimentar ou não a roupa, toda vez que você experimenta a roupa, você vai levar a roupa? Não, porque às vezes você não se identificou, você não gostou, e até mesmo com a pessoa do serviço. Tem pessoas que se identificam com o meu modo de falar, se identificam comigo, e aí vão me procurar. Mas tem pessoas que depois que entram em contato não vão se identificar comigo, não gostou de mim, e tá ok. Porque, né, nem Jesus agradou a todos. Então, quiçá eu agradarei, né? Então, assim, não levem o não, né, do cliente para o lado pessoal, porque às vezes pode ser eu mesma, eu sou doida por doce, mas às vezes eu olho para a cara do doce e falo assim, cara, não é isso que eu quero, eu não vou comprar. Né? Então, a gente tem que ter essa visão de que não é uma coisa pessoal nossa. Foi falta de, não gerou identificação com aquela pessoa ali, está tudo bem. A gente vai vender para as pessoas que a gente vai gerar uma identificação maior. E aí, para conquistar e fidelizar o cliente, assim, eu sou fã de quem manda mensagem de agradecimento, principalmente em produto, tá? Então, eu compro muito online. Então, quando a pessoa manda um bilhetinho escrito à mão, eu falo assim, ai, gente, que fofo. A pessoa me ganha. E aí, eu provavelmente vou voltar a comprar com essa pessoa, porque eu acho assim, uma preocupação de você botar o nome da pessoa, escrever uma mensagem, obrigada por ter escolhido o meu serviço, fiquei muito feliz, ou, obrigada por ter escolhido o meu produto, espero que esse produto, se for um produto de beleza, fala assim, te deixa ainda mais linda, se for um bolo que faça sua vida doce. Então, eu acho que isso é um cuidado que faz uma diferença grande para quem é atendido. Então, faz parte da sua comunicação no seu negócio. E pode também acompanhar um mimo, que pode ser uma besteirinha, uma balinha. Eu já comprei, por exemplo, uma capa para o meu Kindle, que a menina mandou um bilhetinho escrito à mão e uma bala sete belo. Eu achei fofo, gostei, já comprei várias vezes da mesma pessoa. Se você vende doce, pode ser um brigadeiro, se vende artesanato, uma xuxinha de cabelo. Então, um exemplo. Fulana, foi um prazer te atender. Estaremos de braços abertos para recebê-la de volta, no caso do serviço. Ou no caso de produto. Fulana, fiquei muito feliz por ter escolhido comprar o meu bolo doce, ou doce. Espero que esse bolo torne o seu dia mais doce. Então, quer dizer, você com um bilhetinho, você fala assim, que legal, a pessoa, assim, passou um tempo, né? Não é perdeu tempo. Ela dedicou um tempo dela para mandar um carinho em forma de bilhetinho, por exemplo. Tranquilo até aí, gente? Estou correndo, tá dando para entender? Juliana, tem quanto tempo? Só para... Mas acho que já vai dar tempo. Tem mais 20 minutos.
Ah, então tá bom. Acho Mas que a gente pode passar um pouquinho, a gente sempre faz 1 hora e pouquinho de aula e depois uma meia hora de perguntas, mas as gurias gostam de falar, então tá. Não, por mim não tem problema, não. vai lá. O pessoal. Não, mas eu já estou a mais da metade, não vai dar sim. Esteja preparada para responder as perguntas mais feitas pelo seu cliente. Então, faz uma lista daquelas que eles têm mais dúvidas. Aí você anota e treina para dar as respostas com segurança no áudio. E pode fazer o que eu falei: escreve a resposta e grava falando. Depois, treina com seus parentes e amigos e pergunte para eles se você foi clara. Então, se você consegue mostrar para os seus parentes, para os seus amigos, com clareza aquilo dali que você vende, você vai conseguir passar também isso para quem você está vendendo. E aí pede a opinião deles, sincera, ó, seja sincero, tá bom desse jeito que eu estou falando? O que eu posso melhorar? Pede ajuda também. Porque quando a gente está muito, né, focado na gente mesmo, a gente perde a noção do que poderia melhorar ali. Mas quando a gente pede alguém para ver de fora, a gente consegue ter outra dimensão e ajustar o que a gente precisa na nossa comunicação. E aí, eu trouxe algumas estratégias para usar no Instagram e algumas estratégias para usar, que elas foram no WhatsApp, né? Agora no Instagram. Então, para perder a vergonha, você pode falar, começar a treinar, se você já não quiser, assim, de cara ir gravar vídeos, treinar falando para o espelho, que você fica se olhando e vê o que pode melhorar. Ou mesmo gravar para você mesmo. Então, você abre lá a câmera do celular, você grava um vídeo como se estivesse explicando alguma coisa do teu produto ou do seu serviço, e depois você assiste esse vídeo e vê o que você pode melhorar. Então, a minha postura ficou curvada demais, eu falei alto demais, eu abri pouco a boca, eu fiz pouco gesto, eu estava falando rápido demais, e aí grava de novo, ajustando esses erros que você identificou ali. Pode também gravar o vídeo e pedir para algum amigo, algum parente analisar. Olha, o que você acha? O que eu posso melhorar aí nesse vídeo? E aí vai anotando e vai gravando de novo e fazendo, refazendo, para ir aos poucos melhorando. Agora, caso você não queira aparecer em vídeos, e tem vários perfis que a pessoa nem aparece no vídeo e nem aparece em foto, você pode filmar o produto ou o serviço. Caso o serviço envolva mostrar ao cliente, tem que pedir autorização da imagem. E aí, com o editor de vídeo, enquanto o vídeo vai passando, você vai narrando o vídeo de modo a despertar o interesse do cliente, o desejo do cliente, ou também você pode até fazer um vídeo escrevendo, né, legendas no decorrer do vídeo, como se fosse uma narração, só que sem som e com música. Então, por exemplo, um vídeo mostrando a montagem de um bolo de pote, narrando, né, falando com a sua voz. Esse friozinho de sábado pede um docinho, né? Nosso bolo de pote leva camadas generosas de recheio. Nossa loja, se for delivery, nossa loja está aberta para você pedir o seu e se deliciar. Então, tá vendo como é a entonação? Então, eu não estou aparecendo, mas eu tenho que botar a entonação da voz de modo que a pessoa fique com vontade de comer o meu bolo. E, claro, junto a isso está aparecendo aquela imagem, né, boa, filmar num lugar que tem uma iluminação boa, que você esteja botando lá as camadas, ou até mesmo quem faz bolo faz aquela espátula, põe a espatulação do bolo, acho que é isso que fala, não sei, não trabalho com bolo, mas quando a pessoa faz a finalização do bolo, que roda o bolo assim no prato e vai fazendo aquele enfeite, você narrando isso. Ou, por exemplo, mostrar um corte, cortando o cabelo e falar, está cansada de se olhar no espelho? Um bom corte de cabelo pode ajudar você. Ih, meu Deus, me enrolei. Peraí, de novo. Cansada de se olhar no espelho? Um bom corte de cabelo pode ajudar você a voltar a se admirar. Marque já o seu.
Então, você pode filmar uma finalização de um corte, por exemplo, depois a pessoa, né, se olhando linda lá no espelho, e narrar alguma coisa que desperte a vontade da pessoa. Poxa, né, cortar cabelo não é tão caro assim, então é uma boa maneira de eu mudar meu visual. Ah, quer dar um tapa no visual para arrasar no sábado à noite? Venha cortar seu cabelo, alguma coisa desse tipo. E não necessariamente você precisa aparecer nesse caso. No final dos vídeos, sempre fale como entrar em contato para agendar ou pedir o seu produto. Então, no Instagram, você pode botar um link na sua bio, que é um link azul, que direciona direto para o WhatsApp ou o site, caso você tenha o site. Então, por exemplo, se você vende no iFood, você pode botar o link da página do iFood. Se você vende no Elo7, você pode botar o link do Elo7. Então, sempre colocando o link que vai entrar em contato com você. Ou um link direto mesmo, para falar com você pelo WhatsApp. Pode também, na própria bio lá do teu Instagram, colocar também o número do teu telefone, além de colocar ele nesse link direto. Porque se a pessoa tiver dificuldade de entender que tem que clicar lá naquele link azul, ela vai anotar o teu número e vai entrar em contato com você. Pode pedir para a pessoa escrever "eu quero" nos comentários do vídeo ou da foto que você botou lá no feed, e você responde no próprio comentário, que vai entrar em contato no direct, ou no comentário mesmo mandar o número do seu contato, do seu telefone. Então, manda uma mensagem para mim no telefone tal, ou sinaliza, clica no link azul da bio, mas eu prefiro sempre que a pessoa seja mais fácil para a pessoa fazer. Então, quando ela tem que ir para a bio, ela tem que ir lá para o meu perfil, ela tem que clicar lá no meu link, aí eu dou as duas opções. Eu falo com ela, ó, vou mandar o meu contato pelo direct, porque aí no direct ela entende que ela vai receber uma mensagem pelo próprio Instagram e vai clicar no link dentro daquela mensagem, e eu sempre coloco assim, se preferir, mande mensagem pelo WhatsApp para o número tal, tá? Porque a gente tem que sempre facilitar para o cliente, para ele ter o menos trabalho possível, porque as pessoas hoje em dia não querem trabalho, elas querem agilidade. Então, quanto mais claro e mais direto você for, mais fácil dela entrar em contato com você. Ju, Oi. uma pessoa perguntou aqui se porque eu também tenho essa dúvida, já vamos perguntar geral aqui. O ideal é já colocar o preço ou é só mandar pelo direct? O que tu acha? Olha, quando é produto, me irrita um pouco de ter que ficar perguntando no direct, porque eu não sei por qual mistério. Por exemplo, eu, por uma questão de conselho, né, eu sou fonoaudióloga, pelo conselho da fonoaudiologia, eu não posso colocar preço nas minhas redes sociais, por exemplo. Então, no meu caso, eu tenho que enviar por direct. Mas se não for uma profissão que tem né, você não tem problema com isso, tipo a limpeza de pele, corte de cabelo, e até mesmo produto de roupa, de várias coisas. E quando é exatamente isso aí que um monte de gente está falando. Se eu tiver que ir para o direct para ver quanto custa sei lá, uma capa de Kindle que eu gostei, cara, eu nem vou. Porque eu não vejo sentido se a pessoa tem uma tabela no produto, parece assim, que para mim ela vai vender por um preço, para outra vai vender por outro, por que faz tanto mistério? Para várias pessoas ficarem perguntando e engajar? Pode até ser, mas pode ser que nisso a pessoa perca um cliente, né? Então, assim, o outro botou aqui, é porque eu não consigo ver os comentários direto, peraí. Quer que eu leia para ti aqui? Muitas pessoas não gostam de colocar tabela exposta assim por conta da concorrência saber. Mas pode entrar em contato. Exatamente. A pessoa pode entrar em contato fingindo que a outra, né? Você nem vai saber. Eu vou mandar uma mensagem para você no WhatsApp, vou perguntar quanto é, eu sou teu concorrente, e ok.
Isso acontece em toda a profissão, né, gente? Então, hoje mesmo uma pessoa falou assim, Juliana, não vou fechar com você porque a outra cobra menos, a situação econômica aqui em casa não está legal e essa diferença de valor vai fazer falta para mim. Ok, entendeu? Tem gente para todos os preços, todos os gostos, graças a Deus. Mas eu acho que em caso de produto, assim, eu como cliente, tá, gente? Eu não sei se na experiência de vocês, mas eu como cliente, eu fico chateada de ter que ficar perguntando, e aí a pessoa fala que vai responder no direct, e aí a mesma pessoa que fala que só responde no direct demora para responder. Então, assim, às vezes você perde o time do interesse da pessoa, da venda, não sei. Então, tem que testar. Se teu público funciona bem com preço no direct, ok, mas se não, eu não vejo sentido, porque se você tem um WhatsApp lá profissional e tem um catálogo no WhatsApp, se a pessoa for ter o WhatsApp, ela vai ver o preço se for teu concorrente, de qualquer forma, né? Então, não sei. Faz tanto sentido. A Flavinha botou aí, né? A Flavinha trabalha com marketing. No final das contas, a gente pode saber o preço de qualquer maneira, se eu for concorrente. Na descrição do texto, né, das tuas publicações lá, você pode colocar direto o número do teu WhatsApp. Então, vou dar um exemplo que aconteceu essa semana. A minha irmã estava vendo uma casa em Angra para alugar, e aí fizeram, acho que apareceu para ela, não sei se é uma página que ela segue ou foi um anúncio, de uma casa que era uma. Eles fazem naquela parceria paga, que uma página divulga a página da casa, por exemplo, que ele tem. E aí o cara, nessa divulgação, ele botou na descrição o número para entrar em contato com ele pelo WhatsApp. Só que eu me interessei para ver outras fotos da casa, entrei no link da casa. E aí eu vi que na bio dele tinha o link de contato que caía no Airbnb. Só que eu falei para minha irmã assim, pô, foi bom que ele botou o contato, porque eu acho que eu vou entrar em contato com ele diretamente, porque de repente o preço que ele faz no contato direto dele é menor, porque ele não paga a taxa do Airbnb. Então, assim, às vezes a gente tem que testar o que pode funcionar aí. E eu acho que botar o telefone na descrição, quando é para agendamento de produto e serviço, ou até mesmo para comprar, possa funcionar também. E usa a frase divertida, por exemplo. Você fez uma publicação lá de alguma coisa de beleza e coloca. Como diz a música, sábado à noite tudo pode mudar. Mudar, eu botei rolar, né? Quer garantir o seu horário para arrasar no visual? Garanta logo o seu horário antes que a agenda lote. Então, pode usar também umas frases com humor que chame a atenção da pessoa. Para os vídeos ficarem com boa qualidade, grava sempre no ambiente bem iluminado. Então, isso eu tinha dado também no outro treinamento que eu dei para as meninas no ano passado. Não precisa ter grandes apetrechos, ring light. Se você tiver um local na casa que tem uma janela com uma boa iluminação, ou um ambiente externo, vai para esse ambiente externo, porque quanto mais luz natural, melhor a qualidade do vídeo fica, melhor a visualização de contraste fica, melhor a foto fica. Então, sempre de frente. Então, é como se o computador aqui que está na minha frente fosse a minha janela, né, que está entrando a luz, eu encosto aí o meu telefone nessa janela e fico de frente para receber essa iluminação. Aquele vídeo que eu coloquei lá no início, o depois dele, eu estava fazendo de frente para a minha janela do consultório. Então, eu estava aproveitando a luz do dia para fazer o vídeo. O mesmo vale para as fotos, tá? Um lugar bem iluminado, uma iluminação naquele produto ali, vai fazer com que a foto fique legal e dá uma sensação de maior capricho, de maior limpeza ali no que você está fazendo. E aí, gente, chegamos na nossa prática. Então, a gente vai começar. Então, se eu quero gravar um vídeo, se eu vou falar, né? Eu preciso falar o dia inteiro com o cliente, mandar mensagem de voz para o
cliente, eu posso aquecer essa minha voz, aquecer essa minha fala. Então, o primeiro exercício aí é circular a língua entre o dente e os lábios, como se estivesse limpando os dentes com a língua, 5 vezes para cada lado. Então, olha só, isso aqui, ó. É aqui, ó, aqui mesmo, eu tô passando em cima do dente, só que entre o... Isso. Algumas pessoas eu consigo ver quem tá de... Para que serve isso? Para a gente soltar a base da língua, para a língua ficar mais solta durante a fala, e também acaba gerando um pouco de produção de saliva, que vai dar essa lubrificação. Então, vai dar uma facilidade maior na hora de falar, tá? Aí, o segundo exercício é o seguinte, vai encostar o dedo indicador na boca, como se pedisse silêncio. Ó, vou fazer aqui de lado. E, ao mesmo tempo, vai emitir o som do VU. Isso aqui, ó. É como se falasse o VU, VU. Para mim, que sou Sustentado. rouca. Para mim, que sou rouca, eu vou, não sai. Não sai. Aí tem que fazer um trabalho mais direcionado. Não vai adiantar, mas assim, esse exercício serve para deixar a voz mais firme, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem antes de fazer o VU? Vocês vão tampar o ouvido aqui, ó, com os dedos e vai falar um A comprido. A... Agora, a gente vai fazer o exercício mais ou menos durante 1 minuto. Deixa eu pegar meu relógio aqui. E aí faz assim, pega o ar, faz o VU até onde for confortável. Pega o ar, faz o VU até onde for confortável de ar. Não é para ir 1 minuto do ar falando o VU, não, tá? Então, eu vou pegar o ar e vou fazer. VU. Aí pego o ar. VU. Então, vamos lá, todo mundo junto, para depois a gente tampar o ouvido de novo e ver a diferença na voz. VU. 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 Tá bom. Agora vamos fazer de novo, tampa o ouvido e faz o ar e percebe a diferença na voz. Ah. Sentiram alguma diferença? O que vocês sentiram? Escreve aí. Bem mais alta. Ela dá mais firmeza, esse exercício dá firmeza, tá, gente? Então, a gente consegue colocar a voz numa ressonância melhor. Exatamente, a voz fica mais aberta, fica mais clara, fica mais limpa, agora está mais fina. Então, esse exercício é muito bom para aquecer a voz, tá? Então, antes de gravar um vídeo, antes de, né, mesmo começar no trabalho, mais entonação, isso aí, mais leve, exatamente, tira o esforço, mais limpa, mais clara. Então, faz o exercíciozinho por 1 minuto, lembrando que não é 1 minuto sustentando o som, não. São várias vezes esse som curtinho durante 1 minuto, tá? Agora, para a gente soltar um pouco a nossa articulação, vamos falar junto comigo, a gente vai falar 3 vezes essa sequência toda aqui, tá? Assim, pra, tra, cra, abrindo bem a boca. Pre, tre, cre, pré, tre, cré, pri, tri, cri, pro, tro, cro, pró, tro, cró,
Pru, tru, cru. De novo. Pra, tra, cra. Pre, tre, cre. Pré, tre, cré. Pri, tri, cri. Pro, tro, cro. Pró, tro, cró. Pru, tru, cru. Só mais uma vez. Pra, tra, cra. Pre, tre, cre. Pré, tre, cré. Pri, tri, cri. Pro, tro, cro. Pró, tro, cró. Pru, tru, cru. Então, isso vai ajudar a soltar a articulação aqui, para ficar com uma mobilidade de mandíbula melhor e vai ajudar também na dicção, tá? É claro que o que eu estou dando aqui não vai resolver o problema de dicção de todo mundo, porque a dicção, ela envolve os músculos da fala. Então, se eu tenho uma língua com uma musculatura mais fraca, ou uma bochecha, ou um lábio com uma musculatura mais fraca, eu vou ter dificuldade de falar alguns sons da fala. Então, aí vai ter que ter um acompanhamento mais direcionado. Mas, no geral, a gente consegue dar uma melhorada com exercícios articulatórios, tá? Se a pessoa não tiver nenhum outro problema. E aí, eu quero que vocês treinem as frases com a intenção pedida. Então, vocês vão falar bom dia, primeiro como se fosse feliz, e depois como se estivesse aborrecida. Então, fala aí primeiro, e depois eu vou dar o exemplo para vocês de como é. Então, fala aí primeiro, bom dia animada, e depois bom dia aborrecida. Bom dia! Bom dia! E depois aborrecida. Bom dia! Bom dia! Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Até uma criança foi agora. Então, se eu for falar animada, bom dia! Então, eu falo até com um sorriso, né? Se eu estiver animada, se eu for uma pessoa carismática, simpática, bom dia! Como é que eu posso te ajudar? Agora, se eu estiver, né? A pessoa está na TPM, aborrecida, tudo deu errado no dia, bom dia. Então, assim, quem vende com um bom dia desse, gente? Ninguém, né? Não dá. Agora a palavra bombom, como se estivesse oferecendo bombom e depois decepcionada porque não gosta de bombom. Feito um bombom? Estou perguntando, bombom? Bombom? Bombom. Agora, Bombom? Bombom? Bombom. e aí, quando a gente recusa, faz bombom. Gurias, fecha o microfone, por favor, senão dá eco. Ok? Agora a frase, não faça isso como se estivesse falando com uma criança em tom firme. Não faça isso. 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 Aí, sem firmeza na voz, não faz isso. Tipo, as mães de hoje em dia, né? Não faz isso. Não faz isso. Isso, muito bem. Agora, vamos treinar a entonação da frase de acordo com o sentido. Assim, bom dia, como eu posso ajudar? Bom dia! Bom dia, como posso ajudar? Bom dia, como posso ajudar? Bom dia, como posso ajudar? Bom dia! Posso ajudar?
Bom dia, como posso ajudar? Bom dia, como posso ajudar? Isso. Agora, hoje temos uma promoção especial. Hoje temos promoção especial. Hoje temos uma promoção especial. Hoje temos uma promoção especial. Hoje temos uma promoção especial. Temos uma promoção especial. Hoje temos uma promoção especial. Obrigada pela compra. 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 Volte sempre. Volte sim. Pode complementar. Obrigada pela compra. Volte sempre. Volte sempre. Obrigada Obrigada pela compra. Volte sempre. Obrigada pela compra. Volte sempre. Quer marcar uma consulta? 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 Especial. Quer marcar um... Ih, meu Deus. Quer marcar um corte? Quer marcar Quer marcar um corte? Quer marcar um corte? Quer marcar um corte? Vamos cortar as pontas desse cabelo? Quer marcar um corte? Vamos cortar as pontas desse cabelo? Gostaria de fazer um pedido? Gostaria de fazer um pedido? Gostaria de fazer um pedido? Gostaria de fazer um O que você achou das opções? O que você achou O que das você opções? achou das opções? O que você achou das opções? O pagamento pode ser feito em Pix ou dinheiro. Como você prefere? O pagamento pode ser feito em Pix ou dinheiro. O que você prefere? Tem alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Você tem alguma dúvida? Vou enviar o cardápio. Desculpa. Vou enviar o cardápio do dia. Vou enviar o cardápio do dia. Vou enviar o cardápio do dia. Ok. E aí, gente, chegamos ao nosso final. Vou enviar o cardápio do dia. A gente vai, vou ver com a Ju se tem alguma dúvida. Esse aí é o QR Code do meu Instagram. Lá na página do Instituto tem marcação minha, então se alguém também quiser começar a me seguir por lá, tem muita coisa na minha página que fala de comunicação, dicção. E eu vou tirar o compartilhamento aqui para a Ju passar as dúvidas para mim, tá? Gurias, que aula foi essa? Já vou abrir para perguntas, tá? Só deixa eu falar algumas coisinhas aqui antes, alguns recados. Ju, muito obrigada. Eu acho que essa aula superou expectativas. Pelo menos eu estava achando aqui que ia ser uma aula mais de técnica de oratória, de como se posicionar, de como se comunicar, de como falar, e tu já deu show aqui dando dicas de precificação, de como se comunicar, de vendas, né?
nesse sentido também. Então, acho que vai ser muito proveitosa para as gurias. Gostei bastante. Então, antes de mais nada, já vamos aproveitar essa fome aí que as gurias estão se movimentando. A Flavinha preparou um link para a gente fazer aquela nuvem de palavras. Ó, a Flavinha me mandou agora. Deixa eu procurar aqui o link dela. Ô, Flavinha, se estiver por aí, quiser mandar para nós. Eu achei. Isso aqui. Aqui no chat, a gente está colocando... Ali, ó, já foi. A Flávia colocou um link, e aí a gente vai entrar nesse link e vai colocar uma palavra que você achou sobre essa mentoria. Tá? E aí depois vai ficar uma nuvem com essas palavras, vai ficar muito legal. Vamos lá, todo mundo entra nesse link e escreve aí uma palavra. Pra gente, depois essa palavra, essa nuvem de palavras vai parar lá no nosso Instagram. Ju, quando você quiser que eu fale a palavra da presença lá, da lista de presença, você me fala, tá? Tá bom, pode deixar. Vamos uma coisa de cada vez aqui, senão vai dar... Tá bom. É muita mulher junto, né, Ju? Sabe como é que é? Aham. Filha, eu quero falar, Kiko. Daqui a pouco eu abro para os microfones, tá, gurias, para vocês. Mas a gente vai por ordem, levanta a mãozinha aí. Olha lá. Fala, comunicação, top, excelente, poderosa, potente, uma aula prática, uma aula assertiva, divertida, aprendizado, comunicação atraente, transformadora, instituto, surpreendeu, comunicação empática. Ai, a letra tá pequena aqui, meu óculos não está suficiente. Também não estou conseguindo enxergar, não. Maravilhosa, interessante, incrível. Flavinha, você manda depois a foto disso? Manda sim. Gurias, antes de... Eu vou ser a primeira a fazer pergunta, mas eu já sei até a resposta, porque ela já falou sobre. Antes de qualquer coisa, eu vou pedir para a Ju, então, colocar a mensagem-chave, que é através dela que a gente vai fazer o controle das presenças de vocês, tá? Então, quem assistiu essa aula vai saber essa mensagem-chave dela e vai passar para a sua educadora, para que ela consiga depois dar a presença para vocês, porque isso conta ponto lá na nossa premiação no final da jornada. Ju, então, qual é a nossa mensagem-chave da aula de hoje? Comunicação com presença. Anotem isso, comunicação com presença, e depois vocês vão mandar para a sua educadora. Espera acabar a aula, porque senão elas não vou conseguir nem terminar de assistir aqui. Comunicação com presença. Podem escrever até no chat ali para dar uma gravada na... Lembra que não é privado, Ju. O que não é privado, gurias? Não entendi. Não, Ju, é para lembrar que é para mandar a mensagem no privado, senão elas mandam no grupo das aceleradas. E aí todo mundo fica sabendo. Ah, entendi. Não estava entendendo. Para mandar no privado para as educadoras, tá? Isso aí, obrigada. Obrigada pela lembrança. Quem não está com presença aqui sou eu, estou bem louca. Olha só, antes de eu abrir para as perguntas, eu vou fechar a gravação, tá? E vou deixar só transcrevendo. Espera aí que eu vou parar a filmagem de você. Stop, parou de gravar.